Márcio Ferreira, ator que tem o meu sobrenome, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, é isso? E que com certeza vai nos brindar aqui uma palestra muito bonita. Nosso axé. Pessoal, vamos ter que falar mais porque está aqui perto, né? Agradecer ao Fred o convite, agradecer meus irmãos que estão aí assistindo. Queria mais só dar algumas considerações dos últimos dias aí. Eu trabalho na prefeitura do Rio de Janeiro, depois de Novos. Teve aniversário agora lá na cidade, e sou chefe de gabinete, então algumas decisões da prefeitura passam por mim. Então, vou daqui a pouco fazer reunião com um grupo de padres, os 12 padres mais o bispo, lá, e um grupo de pastores que foi contra a frente. E duas coisas me chamaram bastante atenção, tanto dos padres quanto dos pastores. Eles não começam nenhuma reunião sem antes rezar ou fazer uma oração. Isso é muito interessante. E a gente às vezes esquece disso especificamente. Eu, particularmente, esqueço sempre. Eu, Márcio, esqueço sempre. Lá do meu velho falar que. Meu velho fala assim também, lá do consultor. Faz uma prece, minha filha, reza, mas em mim mesmo isso não pega, eu não consigo ter isso como hábito. Então, a primeira coisa que eu acho interessante é isso. Segunda coisa, e aí, obviamente, o grupo de 40 pastores, a gente queria fazer uma oração para você. Eu falei, pá, pastor, oração pode fazer, só não vai botar a mão na minha cabeça. Mas isso não pode fazer. E, obviamente, sempre falando tanto para os padres, quanto os pastores, qual é a minha religião. Incrivelmente, todo mundo respeita, né? Entende isso perfeitamente. E aí, eu conversando com o bispo lá em Mato Açúcar, no Luciano, ele falou assim, mas o que te levou a largar religião e virar tudo aquilo que eu não achei em outras religiões. Ele perguntou o que, por exemplo, a gente teve uma outra conversa sobre o tema. É um velhinho já de 80 e poucos anos de idade. Ele falou assim, olha, eu cheguei no Brasil, cheguei no Brasil, eu tinha 23 anos de idade, fui para uma igreja e estava aí. E aí, toda segunda-feira, tinha uma senhora lá e acendia uma vela, inclusive. E eu tinha que fechar a igreja às 9 e ela ficava lá, rezando lá. Um dia eu soube, por uma paroquiana, que ela, às sextas-feiras, ia para o terreiro e segunda-feira ia ali. Aquilo me deixou muito chateado. A segunda-feira seguinte que ela foi lá, deu 9h10, ela estava lá com a vela acesa. Eu falei para ela e falei assim, a senhora pode andar rápido, eu quero fechar lá na igreja? Aliás, eu não sei o que o pessoal vem fazer aqui. A senhora vai sexta-feira no terreiro, por que vem segunda-feira atender aqui? Ela virou para mim e falou assim, meu filho, não é melhor eu vi sexta-feira no terreiro e na segunda vim aqui rezando um pouquinho? Ele falou que abaixou a cabeça e falou, agora a senhora pode ficar até 10 horas, se a senhora quiser aí. As coisas que a gente não tem desprendimento às vezes da fé, né, que acaba servindo até para a gente mesmo, o outro, a gente tem algumas coisas que com certeza são terrenas. E uma das coisas que eu vou falar aqui especificamente é da divisão da religião e da religiosidade em relação ao culto. Então, seguindo o exemplo que a gente sempre aprendeu, e esse que eu aprendi com os padres e com os pastores, eu gostaria de rapidamente de meu pai para fazer uma prece para ver o nosso trabalho. Esse momento, pedir ao Oxalá, todos os nossos guias, todos os nossos orixás, espalhem suas bênçãos sobre essa casa, sobre todas as nossas casas saídas daqui, sobre todas as pessoas que aqui estão, sobre todas aquelas que aqui deveriam estar. Que todas as bênçãos do nosso Pai estejam sempre em nosso lar e em nossas vidas. Que assim seja, a vontade do Oxalá. Que assim seja. Olha, pessoal, eu acredito que nós temos que conversar com o Fred para saber o que ele levou ele a querer fazer uma palestra para o eu. Mas eu acredito especificamente
que é por conta da festa periférica baiana e da ligação direta que tem a capoeira com a Bahia, né, especificamente. E aí eu preparei aqui uma pequena palestra falando sobre a questão da cultura dos tipos da religiosidade que estão presentes na capoeira como a gente conhece. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente notar é o seguinte: tanto a capoeira quanto as religiões afrodescendentes, porque têm basicamente o mesmo ethos, né, a mesma origem, passaram por questões de perseguição. Né? Capoeira, por exemplo, entre 1890 até 1930, era algo marginal. Quem praticasse podia ser preso, né? E aí Getúlio chega na década de 30, chama Mestre Pinto, coloca ele na sua guarda pessoal, e a capoeira deixa de ser algo marginal e passa a ser algo que pode ser praticado livremente. Né? Demora um pouco mais para os grupos afrodescendentes conseguir chegar a esse status de não marginalização. Mas não é à toa que vários dos cobais dos terreiros de candomblé eram capoeiristas. Por quê? Eles ficavam nas esquinas, né, fazendo toque de cavalaria, toque de aviso, para que a polícia, se estivesse chegando, eles avisassem desse tempo de acabar o tempo. Então, existe essa similaridade. E aí, já na década de 30, a gente já vê a mídia, né, o jornal, já dando relatividade à capoeira, fazendo matérias sobre o tema. Né? Então, a capoeira não tem religião, ela tem religiosidade. Por que eu falo isso especificamente? A religião, ela é algo concreto. Está aqui, completamente, dentro da religião. A religiosidade, ela é abstrata. Independe de religião, você tem religiosidade. Depende especificamente. E a religiosidade, ela também é muito da prática. Né? Religião, todo mundo já deve ter ouvido a expressão, né? Ele faz isso religiosamente. Por que faz isso religiosamente? Porque tem aquela prática de fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora. Então, existe uma prática de religiosidade na capoeira. Capoeira é uma das manifestações da cultura afro-brasileira e conta na sua história que os fazedores têm religiosidade como os pilares, né? E essa religiosidade acabou colocando a capoeira naquilo que eles chamam de imaginário social. O que eu vou chamar de imaginário social, na verdade? É aquilo que, se você vê, você já sabe o que é. Por exemplo, você escuta um toque de berimbau. Ninguém sabe nada. Você escuta um toque de berimbau? Se tiver no meio da rua, qualquer lugar, você escuta isso, o que você pensa rapidamente? Isso é imaginário. Isso é imaginário. Então, essas questões fazem parte do imaginário. A religião é concreta, a religiosidade é abstrata. Para muitos, a capoeira vai ter um sentido religioso mesmo, né? Que seria essa ponte entre o Orum e o Aê. O Orum entendido, né, o espaço íntimo onde os deuses habitam, né? E se assemelha muito ao céu paradisíaco, como as pessoas chamam de céu. E o Aê, esse mundo mortal aqui, né? Através do ritual da roda, né? Eu acho que é o primeiro elemento que leva a gente a começar a fazer uma comparação direta com o nosso grupo. Os iniciados aqui, que já passaram por ligação de aula, por exemplo, sabem muito bem o sentido dessa roda. Né? Qual a ligação disso? A gente vai ver que, assim, a capoeira só existe, o jogo da capoeira só existe na roda. As pessoas se juntam em torno de um círculo, né, um objeto perfeito, em torno daquele círculo, desenvolve ali a prática da capoeira, e ali dentro acontece o que a gente vai chamar a dramaturgia da capoeira, né? Pela tabaco, pela palma, pelo cante. Então, se a gente pensar nisso, a gente pode entender que essa roda de capoeira é um espaço catalisador de energia, né? Onde surgem ali as experiências ritualísticas, né? É um ritual, né? Que tem um tempo, que passa aí por um sincretismo, né? E que vem ao longo do tempo passando por um processo de aculturação. E hoje a capoeira, como a Umbanda, como os grupos afrodescendentes, não é mais só algo presente apenas na cultura negra, né? Se espalhou. Outro dia a Escleve fez uma matéria sobre esse assunto, dizendo a quantidade de brancos nos terreiros, né, de candomblé e de umbanda. Então, ela, como no processamento passado, perdeu essa ligação. A capoeira só sobreviveu mantendo a composição das aspectos característicos do religioso brasileiro, valores indígenas, africanos, e a gente vai ver que dentro da capoeira, alguns golpes específicos vão ter nomes religiosos. Por exemplo, vem cá entre mim, meu combate.
Tem um golpe na capoeira que a gente vai chamar de benção. Pode ver. Dá você aí. Então você vai jogar, então você vai ficar numa benção. Quando você abre uma benção, você faz uma posição de cruz. Fazendo pra. Por que o nome é benção? Porque, na verdade, quem criou o golpe, na verdade, precisou fazer uma ligação direta entre o golpe e a religiosidade. Né? Não é pegar. E se pegar, mata. Tem uma história do garoto, história não, na verdade, 1993, 94, uma roda em Petrópolis, o garoto tomou um ponteiro no coração, no meio do jogo, o coração desacelerou e morreu. Elias daqui a pouco está aí, estava nessa hora e conta com a gente. Tem outros que chamam a chamou encruzilhada, que é quando você pega por baixo e abre o cara. Então tem alguns golpes que vão ter nomes diretos ligados à capoeira. Se eu fizer mais um desse, e alguns toques de berimbau vão ter nomes ligados extremamente à agora. São Bento Grande. São Bento Grande, São Bento Pequeno, Santa Maria. Né? São totalmente ligados à religiosidade, levam o nome dos santos. Os instrumentos, né? Como a gente tem nos cultos altos brasileiros uma orquestra que vai ter um nome, na capoeira é a mesma coisa. Você vai ter, isso é uma orquestra de capoeira, você teria o berimbau viola, o berimbau médio, o berimbau bunga, que é o que ele trouxe, né? Um atabaque, 2 pandeiros e um adobô. Lembra muito o processo da formação, por exemplo, dos atabaques, né? Dos 3 atabaques que vão dar os sons específicos. Então o que tira som aqui, na verdade, são os 3 berimbaus, o que tira som são os 3 atabaques. Então, a música e o canto também são elementos simbólicos, é outra relação direta com a nossa religião. Né? Os cânticos, as músicas, né? Que vão narrar lendas, que vão falar de casos. Né? Muitas das nossas canções, nossas cantigas, elas vão trazer referências diretas dos orixás, contando histórias dos orixás. Passou por meio da floresta, desceu do céu, o vento cruzou. E aqui, na verdade, eles vão fazer essa junção em cima dos elementos e das questões místicas que foram colocadas dentro da capoeira. Principalmente a partir dos nomes fortes que compuseram, né, esse processo da capoeira. Chegou o mestre Helena aí, então. Compuseram esse processo da capoeira. Né? A religiosidade se manifesta através dos rituais dos cânticos, celebração de mortes ancestrais e da ligação com esse passado. Então, tu vai ouvir muito cântico de capoeira, por exemplo, vai falar de grandes mestres da capoeira, como, por exemplo, Besouro. Né? Mestre Besouro, Mestre Guimba, Mestre Pastinha, Cobrinha Verde, Cobra Mansa. E não tinha os nomes também à toa. Então, o que a gente consegue enxergar com isso? É que existe uma dimensão do sagrado dentro da capoeira. O mesmo sagrado que tem a dimensão aqui dentro do terreiro, né, que passa pelo nosso lugar, pelo achar das entidades, pela onda, né? Existe uma dimensão do sagrado da capoeira. Né? Aquele sagrado está ali nos instrumentos, está nos cânticos, está no respeito aos mestres, no respeito à ancestralidade. Tudo isso, na verdade, tem uma semelhança direta com o que a gente faz aqui. Né? E aí tem algumas coisinhas, por exemplo, que estão nesse aspecto da dimensão do sagrado, que não pode deixar de ter na capoeira. Né? Por exemplo, se ajoelhar para o tribal. A gente vai ver daqui a pouco uma roda aqui, vocês vão ver isso de perto. Né? Você não entra numa roda de capoeira sem cumprimentar o mestre e sem se ajoelhar perto do irmão. E sim, entrar vai com uma banda. Você está desrespeitando aquele espaço sagrado. Vai com uma banda, vai cair junto. Tá? Você tem que ir lá, botar a mão no berimbau, pedir licença ao mestre. E aí começam algumas questões muito particulares que tem toda a ver com o realizador. As cantigas, fazer o sinal da cruz e a utilização de termos como, por exemplo, mandinga. Né? A gente já sabe então que o berimbau, que é esse instrumento que vai trazer essa relação toda, ele vai acabar sendo o grande intercessor da capoeira. Né? Na África, ele era usado para conversar com os mortos. Tem várias denominações, o urucumbo, para os negros escravos, e os escravos acreditavam que ele tinha o poder de fazer a comunicação entre os mortos antepassados, além de curar o ganso. Em Cuba, ele é conhecido como Burunguba e tem poderes mágicos utilizados em rituais religiosos. No Brasil é conhecido como berimbau de barriga, diferente do berimbau de boca. O berimbau possui ligação direta com o jogo de capoeira e hoje é quase impossível conceber, né? Uma roda de capoeira sem berimbau.
E aí tem uma definição extremamente interessante. Né? O pé do berimbau, o local de entrada e saída do jogo na capoeira Angola, é um lugar sagrado, onde se junta o início e o fim, o passado e o presente, o céu e a terra, o bem e o mal, a vida e a morte. A morte é sempre uma possibilidade latente. Todo capoeira sente sua presença ao se agachar no pé do berimbau. O coração bate forte, a respiração altera, os olhos fixam no parteiro de jogo, que pode vir se tornar o seu algoz. Por isso, ao pé do berimbau, alguns capoeiras se benzem. Aí tem uma foto lá, que eu achei bastante expressiva. Mandinga. Mandinga pra gente está totalmente atrelado ao aspecto de trabalho. Né? Escuta os pretos velhos falando, é um termo que vem do Garça. Na capoeira, o termo mandinga está mais ligado especificamente na malandragem. Né? O cara que tem mandinga, é o cara que está no jogo mais malandreado. Né? A mandinga ela vai expressar por diversas coisas. Né? Eu não sei se quem já viu uma roda de Angola vai ver que quando está rolando, por exemplo, uma chamada, né? O cara se coloca de costas, né? Quem vem para entrar na chamada faz todo o ritual de mandinga que para a gente é muito caro, porque é, na verdade, a expressão do nosso preto velho. É abaixar no chão, cruzar, se benzer, olhar para o lado, benzer as costas do cara, benzer os pés do cara. Na verdade, toda essa mandinga que se faz no jogo, ali, dentro de interpretação, né, dentro de algo ali encenado, é especificamente o que os negros acreditavam que daria a eles a votação. Fazer o sinal da cruz mesmo, seja dentro da proteção que se pega aos orixás e são os meios de gestos próprios, né? Muitos se ajoelham, levam a mão para o céu. O berimbau é pôr o som dos ancestrais e pede a proteção dos antepassados. Né? Esse substantivo mandinga se refere possivelmente à região de Mandinga na África Ocidental, que é banhada pelos rios Níger, Senegal e Gâmbia. Os africanos que foram trazidos pelo Brasil, havia uma crença que nessa região de Mandinga tinha muito feiticeiro, e daí a gente pode entender melhor o sentido desse termo que acabou ganhando espaço dentro da capoeira. Então, ao fazer uma mandinga, o negro que jogava capoeira, nada mais, nada menos, estava se colocando como um mandingueiro. E o mandingueiro é aquele cara que você deve ter cuidado, porque ele domina algo que você não domina. No caso do negro que jogava capoeira, ele dominava o jogo da capoeira e a mandinga dele poderia fazer especificamente você ir puxar. Lá atrás a gente falou da roda de capoeira, como espaço religioso, e aqui a gente está colocando para vocês uma roda de candomblé. Nosso culto, por exemplo, não trabalha com roda, nós trabalhamos com a divisão. Né? Mas os cultos de candomblé, todo o culto se dá dentro de uma roda. Né? Antecede, a preparação religiosa que antecede algumas rodas, a composição hierárquica dos capoeiristas, a disposição dos instrumentos, a bênção ao pé antes do jogo, a ordem das cantigas, são exemplos que possibilitam essa existência temporal dos personagens místicos da capoeira, que a gente louvado nas cantigas, mantendo algumas práticas vividas nas rodas atuais. Aqui a gente nunca vai começar sem reverenciar primeiro os nossos mestres anteriores, o nosso pai, a nossa mãe santo, sem cantar hierarquicamente para os orixás e sem desenvolver especificamente uma ordem, né, de existência que pode não estar na cabeça, mas também se pode ter essa temporalidade. Meu mestre Elias, acabou de chegar. Bom, mestre. Não estou falando. Então, essas cantigas, essas canções, elas vão cumprir os casos, os metáforas, né? E revisitam, por exemplo, personagens extremamente importantes dentro da capoeira, né? O mestre Lima, o mestre Pastinha, Visuro de Mangangá, né? E explica historicamente como os caras se comportavam dentro da capoeira de modo geral. Da mesma forma como nós aqui reverenciamos nas canções os nossos orixás. O que é ancestralidade para a capoeira? São esses caras que passaram por ela e criaram toda essa mística em torno da capoeira. O que é ancestralidade para a gente? É falar dos nossos santos, dos nossos orixás. Mestre Valdemar da Liberdade, ele dizia o seguinte, que os mestres antigamente tinham muita mandinga, viravam folha, viravam bicho. Besouro aquilo próprio para barulho. Besouro era um desses, grande capoeirista, mas
tudo debaixo da oração. Então eles olhavam aquelas pessoas não apenas pelas virtudes físicas, pelo desenvolvimento do que ele tinha aprendido com a capoeira, mas também pelo que ele tinha por trás. Cobrinha Verde, que era mais católico, mas deixado pelas tradições africanas, corria atrás do corpo fechado no sentido de se proteger dos inimigos, desse mundo e do outro. E nesse imaginário da capoeiragem, o mais importante aí para até ver o filme é Besouro, né? Besouro de Mangangá, Mamãe requerida por batismo, e que ainda até hoje não descobriu da sua existência. Eu trouxe aqui só o trailer do filme Besouro, para vocês darem uma olhada, um trailer rapidinho. Quem quiser ver o filme está disponível inteiro no YouTube, tá? Especificamente não era uma entidade, era um ser humano, mas tinha ali as suas provocações. Né? Besouro é cantado até hoje nas rodas de capoeira em prosa e verso. Sua valentia que explicasse continuou sendo referência na capoeira há muito tempo. A forma que ele alcançou, pelas qualidades adquiridas por ter o corpo fechado, transformado ainda mais em lento. Né? Tem uma cantiga que fala zum, 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 Besouro de Mangangá, batendo no soldado da polícia militar, zum, 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 Besouro de Mangangá, em local comando de ouro, tarega patrulhar. Ou seja, ele tinha ali as suas licenças todas focadas dentro da religiosidade. João Pequeno, que é outro mestre, ele dá uma versão de como a mandinga de Besouro foi quebrada, e ele vai dizer o seguinte: a mandinga existe na capoeira e também no patuá que usava no pescoço. Dentro do patuá tinha reza, oração e preparar o corpo. Reza que a faca não fura. Mas pessoas de corpo sujo, que têm relações sexuais, estão despreparadas e com o corpo aberto.
Foi assim que aproveitaram para matar besouro. Ele dormiu na casa de uma mulher e no outro dia, quando vinha voltando, passou por debaixo de uma cerca de arame e o arame feriu suas costas. Então ele viu que naquele dia estava fraco. Foi nesse dia que mataram o besouro com uma faca preparada de cupim, que é uma palmeira que dá no meio do mar. Alguma semelhança? Corpo fechado, relação sexual, alguma semelhança? Nada. Cobrinha verde também, né? Era um que valorizava a arte da mandíbula. Ele tinha diversos ofícios, que foi de um tempo, durante um tempo ele estava trabalhando de um bando, e ele falava, assim, interessante, que minha mãe chamava de patrão, mas chamava de breve também. Ele tinha um breve, né? E ele fala, eu tinha um breve que usava a oração de Santo Inês, Santo André, de 7 capelas, e tinha 7 folhas. Depois que eu usava, eu botava ele em cima da mesa no prato virgem, e ele ficava pulando porque era vivo. Mas houve algum problema porque ele fugiu e desapareceu de mim. Foi algum erro que eu cometi e ele foi embora e me deixou. Quando entrei no bando de Horácio Matos com 17 anos, eu já tinha esse breve. Foi ele que me livrou de muitas coisas, que me deu esse breve como africano, que até hoje, quando eu falo nele, meus olhos ficam cheios d'água, o nome dele era Tio Pastor. Então, a relação direta do corpo fechado, de se manter protegido, né, de ter o patuá, né, dado por um africano chamado Tio Pascoal, me remete muito às quartas-feiras do terreiro, sentado na frente do velho, pegando aí um axé do velho. Então, a presença da ligação dos santos orixás com a capoeira é sentida em diversas cantigas e ladainhas, né? É inegável que a religiosa na capoeira, que tem a sua essência como ritual, cheio de manifestação, reflete uma força maior. Cantigas, por exemplo, como os mapueireiros, que vai cantar, ele jurou e falou a jurar, o dos conselhos, vai dar. São toque de mapuleirense, a gente cansa dele. Mas vai importar uma coisa ou outra. Quando você está ali embaixo do teto de embalo, que você louva, né? Ei, viva meu Deus, camarada. O cara não entra na roda sem antes de permissão dela. Os cantos vão ter essa ligação íntima, né? Então, por mais que a gente queira fazer uma separação, é óbvio que a gente vê hoje que eles cantaram essa separação, não dá para você perder os aspectos da religiosidade que estão presentes na capoeira e que tem um ethos ligado diretamente à religião. Tá? Eles também, né, uma figura que encarna, de forma muito típica, mítica, né, a questão da capoeira e que a Umbanda trabalha isso perfeitamente. Né? Que é o Zé Pilintra, lidado carinhosamente por seu Zé, entre os adeptos da Umbanda, né, está sempre muito bem trajado, e a figura que se tem dentro desse imaginário popular é um homem mulado, muito bem trajado, terno de vinho branco, sapato bicolor, cravo na lapela, chapéu de panamá, sempre armado no lance de sempre para se proteger dos golpes de trabalho. Tem um autor chamado Vigieiro, que ele diz que o Zé Pilintra se tornou também patrão da capoeiragem. Por quê? Porque muitos dos Exus, e aí é o Vigieiro falando, tá, pessoal? Muitos Exus que pertenciam às rodas de malandragem da antiga Lapa do Rio de Janeiro, né, teriam ligações com isso. Zé Malandro, Terno Branco, Camisa Preta, Carioquinha, Zé Pretinho, Gargalhado, Zé das Mulheres, eles acabaram criando esse reino mitológico da malandragem. E aí, entrando dentro da composição da malandragem, né, a gente vai ver que durante o ritual de Umbanda, algumas entidades se manifestam e apresentam gestualidade, vocabulário, né, que se determina dentro de algumas linhas que a gente conhece muito bem. E aí o Ligeiro vai continuar dizendo que esses Exus citados, novamente ele está falando, formam uma falante comandada por Zé Pilintra, que segundo a mitologia brasileira, viveu na Lapa Antiga, pertencendo ao grupo de malandros da mais alquistiga. Para pertencer ao grupo de malandros, o indivíduo tinha que ser bom de briga. Cair na roda de capoeira de batuqueiro, para provar que entendia de malícia de esquiva, era um batizado obrigatório.
Só então o malandro se graduava para ser considerado um mestre, um verdadeiro malandro. Ou seja, o batismo dos malandros, aí esquecendo a religião e pensando especificamente em Madame Satã, né, que é o grande malandro que a gente conhece, né? Mas Madame Satã depois e efetivamente, para servir aí naquele meio onde não tinha portas de arma, onde o pé valia, né, e a navalha também, essa soubesse ligado mesmo. Zé Pilintra pode ser considerada a pilantra de samanagem brasileira, bamba na capoeira, boêmio, bom dançarino, jamais a população naval de separar, indispensável para burlar a ordem estabelecida pelos dominantes, e aqui a gente pode até entrar na discussão sociológica, né, sobre legalidades e legalismos, né, como é que você se defende quando a legalidade que é estabelecida, ou o ilegalismo que na verdade estava sendo legal. Para se proteger, você tem que atrelar aquela pessoa, independente de seja uma polícia ou o que quer que seja. Então, durante o ritual religioso, a figura de Zé Pilintra se manifesta com gestos e movimentos que remete à prática da capoeira, reforçando o imaginário da entidade sagrada que pratica e que protege. A gente que está aqui dentro já viu diversas manifestações de Zé. E eu tenho certeza que depois da palestra vocês vão ficar mais de olho ainda para ver se uma puxada de pé ou outra não tem ali um passinho ou algo que remete a uma capoeira. E aí, a partir de agora, eu comecei a colocar as mais pretas, porque entra uma parte que a gente precisa falar dela, mas que não me agrada muito. A parte da década de 90 não me agrada, pessoal, eu quero deixar muito claro, não me agrada não é por conta da religião, é por conta que eu não gosto, particularmente não gosto, de qualquer subversão a nenhuma prática popular. O que está dentro do ethos popular tem que ser mantido. E nenhuma religião pode passar por cima disso. Se a religião passar por cima disso, ela parte para o sectarismo, tá? Que é diferente do radicalismo. Você ser radical, você ser de raiz. Ser radical, a gente não querer que o nosso culto aqui sofra nenhuma operação. Ser sectário é fazer separação. É pegar a capoeira e fazer o que estão fazendo com ela. Desde 90, tem uma corrente conhecida como capoeira evangélica, que em oposição às raízes afro-brasileiras, sugere uma série de mudanças que vão agir no simbolismo ritual da capoeira. Entre elas, a retirada do tabaco, que para alguns mestres evangélicos tem forte ligação com o mundo do candomblé, o tópico bilingual, o nome de santos, como pode botar mais São Bento Grande, São Bento Pequeno, Santa Maria, né? Ou são pouco quase não utilizados segundo os preceitos religiosos, né? Só tem a representatividade, a possibilidade de um único Deus, diferente da expressão viva meu Deus, cantada nas rodas de capoeira, que para alguns mestres pode remeter à existência de imagens de Deus, que faria fugir do dono da religião. Então, o capoeirista da atualidade, consciente ou inconscientemente, ele vai ser herdeiro dessa carga de ancestralidade, que é a capoeira da cachoeira. E não pode ficar imune ao sentido de significado, de processo de educação cultural que passa iniciado. Ele acaba adquirindo as atitudes, olhando para as formas de relacionar com o mundo, com o perigo, com a felicidade, com o desconhecido e com o inesperado. Independente da pessoa querer ou não ter uma ligação com aquilo, ele já está dentro do carro. É o que eu costumo dizer, se você pegar um giló, vender o giló e colocar na cola de laranja, for comer daqui a 5 anos, vai comer giló laranja. Depois que vai com o carro, acabou. Não tem mais jeito. Então a prática de capoeira nos últimos anos vem tornando o mercado de consumo, servindo para atrair e deslumbrar turista com meio de salto por trás, algo mais espetacularizado, fugir das características, da ancestralidade da mandinga. E esse processo participando de eventos na França, o professor Gugilo, teve da França também. O professor Gisele, teve na França também. O professor Jandrão. O instrutor Henrique é francês, mas está falando português, o Riné. A instrutora Claudinha já teve na França também. O Colgate.
Yeah.
botar ele na capoeira, isso sim. 3 molequinhos. Eu tinha vários projetos na cidade, eu comecei a trabalhar com um projeto em 88. E esse cara entrou pra mim, eu ganhei esse cara aqui em 92. Não ganhei nada. Foi a vida, foi o Papai do Céu que passou pra mim. Os meus cuidados, né? Esse cara, ele tinha 12 anos de idade, ele estava com os seus 30 aí, 35 anos de idade, olha só, 12 anos comigo. Hoje é um contramestre, ainda não é um guarda vermelha. Com certeza estará pegando a guarda vermelha dele em 2017. E esse cara mora na França há 12 anos. Há 11 anos ele mora na França, né? Comecei a levar o pessoal para fora do Brasil em 95. E esse cara há 11 anos mora na França. Então, se 11 anos ele mora na França, 2003, né? 2013 ele foi para lá. Hoje, ele é artista lá fora. Se bem que todo capoeirista lá é reconhecido como artista. Ele é artista, é ator, esse cara é tudo, ele trabalha em filme, ele faz fotos para revista, né? E ele tem requisitado lá fora pelas grandes revistas que artes mais sérias do mundo. Mas a foto eu esqueci de trazer algumas revistas dele, vou mostrar para vocês. E ele trabalha com show no mercado e viaja toda a Europa. Tá? E é um cara que eu tenho um carinho muito especial por todos, eu tenho um carinho especial. O pessoal que está fora, todos também eu tenho carinho especial, mas esse cara é um carinho especial. Tinha todos os especiais. Tá bom? Eu peço mais uma salva para vocês.
Ficou